Um bloco de massa 20 kg encontra-se em repouso sobre uma superfície horizontal. Os coeficientes de atrito estático e dinâmico são coincidentes e são iguais a 20%. Em que intervalo pode variar a intensidade F da força horizontal aplicada ao bloco para que ele permaneça em repouso? Determine a intensidade da força de atrito nos casos para 30 newtons e 60 newtons de F. Bom. Pessoal, então a massa que ele nos deu 20 kg, ele nos diz que os coeficientes de atrito estático e dinâmico são o mesmo, 20%. Primeira coisa que fazemos é calcular o atrito estático máximo. O atrito estático máximo é dado pelo coeficiente de atrito estático vezes a normal. Para um corpo que está na horizontal, normal e peso apresentam a mesma intensidade. Então eu vou escrever no lugar da normal, massa vezes G. A massa é de 20 kg, o G 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu encontro o atrito estático máximo igual a 40 newtons. O que isso significa, galera? Significa que se nós aplicarmos, assumindo o corpo paradinho, se nós aplicarmos forças de até 40 newtons, a força de atrito estática vai aumentar progressivamente até 40 newtons, de modo que o corpo não entre em movimento. Então o atrito estático máximo indica pra gente a maior força possível que eu posso aplicar mantendo o corpo ainda em repouso. Se nós aplicarmos 40 newtons e um cagagésimo a mais, o corpo vai entrar em movimento, ele vai entrar em regime dinâmico, em regime cinético, e aí a história é outra. Mas esse valor é importante para nós sabermos o quanto de força nós podemos aplicar, qual a intensidade de força que podemos aplicar, tendo ainda o corpo, mantendo o corpo ainda em repouso, tá bom? Bom, aí nós nos voltamos para o exercício. Num primeiro momento, aplicamos uma força de 30 newtons. 30 newtons é menor que esse valor limite aqui. De tal maneira que o corpo vai continuar parado, se ele continua parado, a aceleração é zero, se a aceleração é zero, a força resultante é nula, se a força resultante é nula, para essa situação, o atrito estático é igual a esse valor, 30 newtons. Vejam que quando falamos disso, nós estamos nessa região do gráfico, que o gráfico é esse, é o gráfico de atrito por força aplicada. Enquanto o corpo não entra em movimento, galera, obrigatoriamente atrito e força aplicada têm a mesma intensidade. Ó. Isso aqui é uma retinha de 45 graus de inclinação, tá bom? Por outro lado, e quando a força for de 60 newtons, né? Quando essa força for de 60 newtons, 60 newtons, ó, 10, 20, 30, 40, 60 newtons é maior do que essa força limite aqui, ó, que é o atrito estático máximo. Portanto, se 60 newtons é maior do que o atrito estático máximo, o regime do corpo não é mais regime estático, é regime dinâmico. O corpo entrou em movimento. Nesse sentido, se o corpo entrou em movimento, ainda existe atrito. Mas qual atrito vai existir? O atrito cinético. E nesse problema, o atrito cinético ou atrito dinâmico tem a mesma intensidade do atrito estático máximo. Então, resumindo, se nós aplicarmos 30 newtons, o corpo continua em repouso, a força de atrito estática é 30 newtons. Se nós aplicamos 60 newtons, o corpo entra no regime dinâmico, no regime de movimento, a força de atrito vai ser a força de atrito cinética. Para que nós usamos esse cálculo aqui? Para decidir qual é o limite de força que eu posso aplicar para que o corpo entre em regime dinâmico, em regime cinético, para que ele comece a se movimentar.